Olá, meus tudos! Aqui é o professor David. Estou gravando uma videoaula novamente aí para ajudá-los na questão do entendimento da nossa disciplina, que é probabilidade e estatística. Estamos dando continuidade aí ao conteúdo de estatística da parte descritiva, no qual, na aula passada, eu expliquei a questão inicial da pesquisa, como que se faz uma pesquisa, como que se agrupa, organiza esses dados em uma tabela de distribuição de frequência. E hoje, para darmos continuidade, nós trabalharemos medidas de tendência central, que são elas: média aritmética, que dentre todas é a mais famosa, moda, mediana e ponto médio, ok? Dando início aí, vamos ler primeiro cada uma dessas medidas de tendência central, depois vou explicá-las em cima de um exemplo no qual foi feita uma pesquisa e esses dados estão sendo organizados numa tabela de distribuição de frequência, ok? Média aritmética, prestem atenção, tem o intuito de expressar com apenas um único valor a ideia principal de um conjunto de dados coletados em uma pesquisa, pois o cálculo da média aritmética leva em consideração todos os elementos da distribuição, inclusive os nulos, aqueles iguais a zero. Ela não precisa coincidir com nenhum dado da pesquisa e ela sempre se apresentará entre os valores extremos, nunca fora deste intervalo, ok? Para a gente calcular a média aritmética, é essa fórmula aí que a princípio dá medo, mas é muito simples, ó, que eu já explico no exemplo, tá? Então a média aritmética nada mais é que a média dos valores de um grupo. Se a gente quer de todas as medidas de tendência central, é a mais comum, a mais falada, a mais usual. Tudo bem? Moda, representada pelo símbolo MO, esqueci de falar que a média aritmética é representada pelo símbolo X. Moda MO tem o objetivo de expressar a medida, valor ou item mais frequente dentro de uma distribuição de dados obtidos em uma pesquisa. Quando os dados estão agrupados em classes em uma tabela de distribuição de frequência, a moda corresponde à frequência mais alta. E quando o dado for quantitativo contínuo, que é o caso de números decimais, números com vírgula, além disso, o valor da moda é tomado como ponto médio do intervalo desta classe. A mediana é um valor posicional, é um valor que posiciona todo o rol de um grupo de números, o valor central, que divide o conjunto em dois subconjuntos, 50% menor e 50% maior. É a medida de tendência central que divide a distribuição de dados ordenada em duas partes iguais. O que eu falei, ou seja, encontra o valor que corresponde a dividir a série de dados de modo que 50% dos valores sejam menores que ela e 50% dos valores sejam maiores que ela. Portanto, em um conjunto onde seus elementos estão dispostos em ordem crescente ou decrescente, a mediana é o termo central desse conjunto ou elemento que está bem ao meio. E a última medida de tendência central é o ponto médio, que é muito simples de calcular também, que nada mais é que o valor que está no meio do intervalo entre o maior e o menor valor de uma distribuição de dados, ou seja, divide o intervalo ao meio. Portanto, pode ser determinado calculando a média aritmética entre os dados dos extremos, menor e maior dado, menor e maior valor. Exemplo, prestem atenção.
foi feita uma pesquisa com os jogadores de basquete de uma cidade sobre o número de calçados. Foi pesquisado entre esses jogadores de basquete de uma determinada cidade qual o número que esses jogadores calçavam. Aí pede-se, calcule as frequências relativas, que são as porcentagens, as frequências relativas acumuladas, que eu vou explicar como calcula, pois é através dessas frequências relativas acumuladas que nós determinamos a mediana. As medidas de tendência central, que são todas elas média, moda, mediana e o ponto médio, e esboço o gráfico de colunas. Pode ser qualquer tipo de gráfico. Eu falei sobre gráfico de colunas aqui, que é o mais comum, aqui mais fácil. Vamos lá. Após feita a coleta de dados, feito o questionamento, a entrevista, o levantamento dos dados, foi organizado que os jogadores de basquete dessa cidade, esse grupo de jogadores de basquete, calçavam entre 41 e 46, ok? Por isso que não tem calçado menor que isso, porque não há necessidade, porque não teve nenhum que calçava 40, nenhum que calçava 39, nenhum que calçava 38 e assim sucessivamente. E também na extremidade aqui maior, no 46, ó, não teve nenhum que calçava 47, 48, 49 sucessivamente, tá? Então foi centrado de 41 a 46, porque foi onde os entrevistados responderam que calçam entre esse intervalo. Então vamos lá. Olhando aqui para essa tabela, a gente percebe-se que um jogador desse grupo de jogadores de basquete calça 41. 3 jogadores calçam 42. 4 jogadores calçam 43. 5 jogadores calçam 44. 4 jogadores calçam 45 e 3 jogadores calçam 46. Primeira e segunda coluna está organizada aqui. Para a gente descobrir os valores que se encaixam nessa terceira coluna, nada mais é que o FRI, que é a frequência relativa, que é a porcentagem, que vocês já aprenderam a fazer na live passada, no vídeo passado. Basta a gente pegar cada um desses valores da frequência absoluta, dividir pelo total e depois multiplicar por 100. Então, dividindo 1 por 20 vezes 100, chegamos em 5. 3 por 20 vezes 100, 15%. 4 dividido por 20 vezes 100, 20 e assim sucessivamente, tá? O importante é que, após transformados cada uma dessas frequências absolutas em frequências relativas, que são as porcentagens, a gente notar que a soma dessa coluna aqui, ó, tem que ser exatamente 100, ok? Vamos supor que nós estamos trabalhando com arredondamento e dê 99%. Eu aumento 0,1 de por cento, 0,1% em uma das distribuições, qualquer um dos valores aqui. Vamos supor que deu 101%. Eu diminuo 0,1% em qualquer um dos valores, tá? Eu posso fazer isso por quê? Porque graficamente, geometricamente, na hora que a gente expõe isso no gráfico, não dá alteração quase nenhuma visivelmente. Essa quarta coluna aqui, ó, é a coluna da frequência relativa acumulada. Por que que eu tenho que criar essa nova coluna? Porque é através dessa coluna que nós descobriremos a mediana, certo? Como é que faz isso? Simples. Copia o primeiro valor aqui, ó, 5, né? Copia o primeiro valor 5. Depois você vai fazer 5 mais 15. Tá vendo aqui, ó? Que é 20. Depois 20 mais 20, 40. 40 mais 25, 65. 65 mais 20, 85. E 85 mais 15, 100. Sempre somando com o sucessor, tá? Copia o primeiro valor. Depois, esse valor mais o posterior aqui, ó. O seguinte, que é 15. Tá vendo? 5 mais 15, 20. Depois, deu 20, não deu? Você vai pegar esse 20 e somar com o próximo valor aqui, ó. 20. Também.
20 mais 20, 40. E assim sucessivamente. Sempre vocês vão chegar que o total, o último valor aqui da coluna da frequência relativa acumulada é igual a esse, ó. Certo? No caso, 100. Já damos continuidade aí. Vamos primeiro falar sobre a última coluna, que é a quinta coluna, que é xi vezes fi. Eu crio essa coluna aqui para a gente calcular a média aritmética. Muito simples. Estão vendo aqui, ó, xi vezes fi? Nada mais é que xi vezes fi. Então é a primeira coluna vezes a segunda coluna. 41 vezes 1, ó, 41. 42 vezes 3, 126. 43 vezes 4, 176, tá? 44 vezes 5, 220. 45 vezes 4, 180. E 46 vezes 3, 138. Terminou de fazer esse procedimento? Soma todos esses valores da última coluna, ó. 41 mais 126 mais 172 mais 220 mais 180 e mais 138, totalizando aí 877. Feito isso, vamos ao cálculo das medidas de tendência central e do ponto médio. Medida de tendência central, a primeira que nós calcularemos aqui é a média aritmética. Vamos voltar aqui, ó. Média aritmética, nada mais, nada menos que nós vamos pegar o valor total da última coluna e dividir pelo total da segunda coluna, sempre. Vai ficar 877 dividido por 20, que dá 43,85. Então isso significa que a média do número do calçado desse grupo de jogadores de basquete é de 43,85, aproximadamente 44, tá? A moda nada mais, nada menos é o valor que mais aparece, é o que mais se repete nesse rol de números. Ou seja, qual é o maior valor dessa segunda coluna aí, aqui, ó, do FI? O maior valor não é 5? Aqui, ó. Porque todos os outros são menores que 5, né? Então vocês vão focar no maior valor, que é 5, e ver qual número de calçado que ele representa. Qual o número de calçado que ele representa? 44. Ou seja, a moda é 44. Pois a maior frequência absoluta é o 5, que corresponde ao calçado de número 44. Que é isso que eu expliquei, né? Tudo bem? Mediana. Mediana nada mais é que aquele valor posicional central. Para a gente descobrir esse valor posicional central, nós vamos ver essa quarta coluna, que é a frequência relativa acumulada. Onde que está o 50% aqui, ó? Aqui está de 0 a 5%, aqui de 5% a 20%, aqui de 20% a 40%, aqui de 40% a 65%, aqui de 65 a 85% e aqui de 85 a 100, ok? Então, os 50% está aqui, ó. Por quê? Aqui está todos os percentuais que vão de 40% a 65%. E representa qual o número de calçado? 44. Certo? Eu escrevi 43 aqui, desculpa pessoal, é 44 aqui, tá? Tá bom? Repetindo, aqui são todos os percentuais, as porcentagens que vão de 1 a 5%, depois aqui de 5 a 20, aqui de 20 a 40, aqui de 40 a 65, ou seja, 50 está entre 40 e 65, não está? Então representa o número 44. Então aqui, ó, é 44. Calçado de número 44, ok? E por último, ponto médio. Também não tem segredo nenhum. A gente vai olhar para essa primeira coluna aqui, pegar o maior valor, que é o 46,
somar com o menor valor, que é o 41, e dividir por 2. Ó. 46 mais 41, resultado divide por 2, ou seja, 43,5%. Ok? Então é isso. E por último foi construído, esboçado o gráfico aí, ó, que representa cada número de calçado e o seu percentual. Ó. Número 41, 5%, número 42, 15%, 43, 20%, 44, 25%, 45, 20% e 46, 15%. Ou seja, todos os dados da primeira e da segunda colunas estão expressos nesse gráfico aqui. Só relembrando que aqui é 44, tá, pessoal? Não 43. Beleza? Na mediana aqui, ó. Foi digitado errado aí. Bom, espero ter ajudado. E até a próxima videoaula, onde daremos continuidade no conteúdo de estatística. E um grande abraço a todos. Até a próxima, pessoal.